Mas o pastor Samuel, ele solicitou para fazer uma mudança e eu estou aqui. Então, tenham paciência comigo. Então nós vamos orar, né? Pedindo a direção do Senhor. Deixa eu botar esse negócio lá embaixo, viu? Eu fico incomodado aqui. É bom. Toda ajuda é bem-vinda. Isso. Pelo menos ficou mais alto, né? Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, toda honra e toda glória seja dada a Ti. Muito obrigado por esta noite. Obrigado pelos Teus filhos que aqui chegaram e aqueles que ainda hão de chegar. E aqueles que não puderam chegar até aqui. Que o Senhor esteja abençoando a cada um. Que nós possamos desfrutar deste momento, ó Pai, em relação à Tua palavra, aquilo que vai ser ministrado. Usa-me, Pai, como instrumento em Tuas mãos para abençoar os Teus servos e que eu também saia daqui abençoado. Ó Pai, muito obrigado por tudo, nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Muito bem. Eu peguei uma Bíblia maior do que eu, certo? E a gente vai aí passar para vocês o assunto que nós temos esta noite. Nós vamos falar um pouco sobre discipulado. O que é ser discípulo? Esqueci de fazer o teste, mas acho que deve estar funcionando. O que é ser discípulo? O que é discípulo? O que significa essa palavra? Vamos aí. Quem é que disse? O que é ser discípulo? Seguidor de Cristo. O que mais? No contexto geral, o que é discípulo? Quando aí você ouve assim a seguinte frase: José é discípulo de Antônio. O que quer dizer? Um aprendiz. O que mais? Descendente? Descendente seria assim um pouco, né, mais ligado à família, né? Mas tem descendente que é discípulo, né? Mas o que é discípulo? Muito bem. Essas respostas aí tem muito a ver com o que eu vou falar esta noite. Tá certo? Mas eu quero dizer que discípulo, no contexto bíblico, né? Tem um contexto geral, que é aluno, né? Aprendiz. Mas no contexto bíblico, a gente fala também de um seguidor, né? Alguém que reproduz a mensagem de outro, os ensinos de outro. Isso acontecia muito na época da filosofia grega, no auge da filosofia grega. Então, geralmente, os mestres, eles preparavam alguém para dar continuidade aos seus ensinamentos. Por exemplo, Sócrates, né, preparou o seu discípulo. Se não me engano, foi Platão que foi discípulo de Sócrates, não lembro bem. Mas sempre alguém ensinava para outro os seus ensinos, a sua filosofia. E aí, esse que aprendia era responsável para reproduzir os ensinamentos. Tá certo? Agora, no contexto bíblico, em relação a Jesus, eu quero dizer para vocês o seguinte: havia naquela época os rabinos. Já ouviram falar dos rabinos? Os rabinos eram aqueles que ensinavam, né? Os intelectuais, era uma elite intelectualizada, conhecedora principalmente das escrituras, né? Então os rabinos, eles eram responsáveis para passar ensinamentos para os seus discípulos.
E aí, quando Jesus aparece, né, em cena, quando Jesus ele se manifesta, ele primeiro se batiza. Ele vai se batizar com João Batista, como vocês já ouviram falar isso, e depois ele começa a ensinar, começa a pregar. Depois da tentação do deserto, claro, ele vai começar a pregar. E aí ele prepara os discípulos. Começa a chamar os discípulos. E a Bíblia diz lá em Romanos, aliás, em Marcos capítulo 8, que Jesus chama, capítulo 3, Jesus chama os seus discípulos, um por um, né? Abram em Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Marcos depois de Mateus, não é isso? Muito bem. O povo inteligente, meu Deus. Eu até me perco com esse povo. Marcos capítulo 3, a partir do versículo 13. Acharam? Depois Jesus subiu ao monte, depois de quê, né? Depois ele começar o seu ministério, aí ele cura uma pessoa no sábado, aí depois ele começa a pregar para as multidões, e aí, depois disso, Jesus subiu ao monte e chamou aqueles que ele desejava que o acompanhassem, e eles foram, e escolheu 12, escolheu quantos? 12. Isso, né? Eu vou chamar a atenção de vocês, algumas palavras aqui. Primeiro, diz assim, ele chamou aqueles que ele quis, né? Tem algumas versões assim? Ou que ele desejou, né? Que os acompanhasse. Qual é a versão que você tem aí? Que os... Ou que estivesse com eles. Tá assim? Que estivesse com ele. Isso, muito bem. Né? Observe aí, esses versículos. E aí, escolheu os 12, chamou-os de quê? Apóstolos, não é assim? Apóstolo. O que é um apóstolo? Depois eu vou dar uma definição assim, diferente, né? Do que é ser apóstolo e o que é ser discípulo, ok? Vamos lá. E fossem enviados, aliás, chamou os apóstolos para que o seguisse, não é assim? Está assim na sua Bíblia? Isso. E fossem enviados para anunciar sua mensagem. Anunciar o quê? Está falando de reproduzir aquilo que ele ensinou. Esse aqui é o 14, não é isso? Agora é o 15. E lhes deu autoridade para fazer o quê, irmãos? Expulsar o quê? Demônios. E estes foram os 12 que ele escolheu. Aí tem o nome de cada um. Simão, a quem ele chamou Pedro. Tiago e João, filho de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa o quê, irmãos? Filhos do trovão. E André, e quem mais? Filipe, Bartolomeu, quem mais? Mateus, Tomé, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Cananeu e Judas, que depois traiu. Então observe aí. Então esses homens, ele escolhe esses homens dentre a multidão. Esses homens estavam ali na multidão. O texto de Lucas fala sobre o chamado de João, de Pedro e de Tiago, que eles estavam no barco, né? Abre aí Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Acharam aí? É depois de Marcos, não é isso? Muito bem. Esse povo é inteligente demais, viu?
eu estou assim, né? Muito feliz, né? Esse negócio, vamos lá. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, não é assim que está? Grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra. Estão acompanhando aí? É isso mesmo? Ou eu estou errado? A partir do versículo do 1, agora eu vou para o 2. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores, que lavavam o quê? As redes. Quem mandou lavar a rede? Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. E quando terminou de falar, ele se dirige para Simão e disse agora, vá, né, onde tiver mais fundo e lance o quê? As redes para pescar. Aí Simão disse, mestre, eu trabalhamos a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor que nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixe que começaram a se rasgar, né? E aí, então, pediram ajuda aos companheiros do outro barco, que eram esses companheiros, era João e Tiago. E logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse, por favor, Senhor, afasta-te de mim, porque sou homem pecador, né? Ele era pescador e era pecador também. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que havia pescado. Assim como os seus sócios, disse que era sócio, né? João e Tiago, filhos de quem? Aí Jesus respondeu a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será o quê? Pescador de homem. E assim, chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a quem? A Jesus. Muito bem. Há uma outro texto que fala de alguns que seguiram a Jesus, que era discípulo de João Batista. Eu queria que você abrisse aí no Evangelho de João, capítulo 1. Do Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Acharam? A partir do versículo 35. No dia seguinte, João, esse não é João apóstolo, não é o que está escrevendo, mas é o João, né, Batista, tá certo? João estava novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passar diante de seus olhos, olhou para ele e declarou, vejam, é o Cordeiro de Deus, eis aí o Cordeiro de Deus. Ao ouvirem isso, os 2 discípulos de João seguiram a quem? Seguiram a quem? A Jesus. Jesus olhou em volta e viu que o seguiam e perguntou, o que vocês querem? E eles responderam, Rabi, que significa mestre, onde o senhor mora? Tem versão que é onde o senhor está hospedado. Não sei como é que está a sua versão, né? Mora, né? Aí Jesus, venham e vejam, disse ele. Era cerca de 4 horas da tarde, quando acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado. E passaram o resto do dia com ele. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram o que João tinha dito e seguiram a Jesus. André, tá vendo? O irmão de Pedro. Aí, no versículo 42, então André levou Simão para conhecer Jesus. Olhando para ele, Jesus disse, você é Simão, filho de Jonas. Está assim na Bíblia de vocês?
né? E tem versão que é João. João e Jonas é o mesmo, né? Tem o mesmo significado. Então, mas será chamado de Cefas. Está assim na Bíblia de vocês? Cefas, que significa Pedro, né? Ou pedra, tá certo? E nos dias seguintes, Jesus decidiu ir a Galileia e encontrou Filipe. Aos discípulos aqui, ele disse: siga-me. E Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. E Filipe foi procurar quem? Natanael, né? Ele disse: encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, filho de José. Aí, Natanael faz aquela pergunta: Nazaré? E pode vir alguma coisa boa de Feira de Santana? Né? A gente tem uma fama, né? Meio estranha lá, né? Mas em nome de Jesus, não é má fama, né? E aí, a mesma fama, ele pergunta: tem alguma coisa, e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí, nesse momento, né? Ele disse, né? Filipe: venha e veja você mesmo. Vem aqui. E Jesus viu a Natanael e se aproximar e disse: aí está o verdadeiro israelita, o filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Algumas versões dizem: em quem não há dolo, né? Um homem íntegro. Como o senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu: vive você sob a figueira, ou debaixo da figueira, antes que Filipe o chamasse. Então Natanael exclamou: Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Amém? Amém. Muito bem. Então, algumas versões aí, algumas, né? João, ele detalha mais, por quê? Porque João esteve perto de tudo, não é isso? Marcos, ele detalha algumas passagens, algumas coisas, porque Marcos ele recebeu informações de outros, tá certo? Marcos não fazia parte dos 12, era discípulo de Jesus, era discípulo, mas não fazia parte dos 12, estão entendendo aí? Mas aí ele recebeu informações de outro, ok? Então, nós vamos agora começar a falar um pouco sobre o que é ser discípulo, né? Por quê? Porque tem muita gente que é crente, crê em Jesus, mas não é discípulo. Nós estamos vivendo uma época que todo mundo se considera evangélico. Não é verdade? Os últimos dados que o IBGE passou, diz que cresceu o número de evangélicos no Brasil. E isso é para a gente agradecer ou se preocupar? A gente agradece porque alguns estão realmente conhecendo a Jesus, mas nos preocupa porque o Brasil é um país conhecido como um dos países mais cristãos do mundo. Mas eu pergunto, qual é o evangelho que esse povo está ouvindo? Qual é o evangelho que esse povo está ouvindo? Porque o evangelho que eu recebi, e certamente o que vocês estão recebendo, é o evangelho que transforma, que muda de dentro para fora, que muda o caráter. E aí a gente vê um monte de gente aí dizendo que é evangélico e continua com a mesma vida. Isso se preocupa. E aí a gente vai mais adiante. O Brasil afundado em corrupção, em mentira, em tantas outras coisas. Não estou nem falando de partido político, para ninguém se ofender aqui, né? E querer me pegar lá fora, né? Entendeu? Porque tem gente que dói, né? Pode falar da mãe dele, mas falar de um político, um negócio, né? O político de estimação não pode ser mexido. Não é assim? Mas assim, entenderam?
Então, é um país envolvido com tanta coisa ruim, infelizmente. Aí a gente vai ver, onde é que está esse evangelho? O que evangelho que esse povo está ouvindo? Um evangelho que não está transformando. É claro, não estou aqui generalizando, tá certo? Não estou generalizando. Eu creio que esse evangelho que eu recebi há 43 anos atrás continua sendo o mesmo. O Jesus que eu creio continua sendo o mesmo. E que ele, quando entra na vida da pessoa, ele faz um rebuliço. Vocês creem nisso? É? Não deixa a gente quieto mais. O Espírito Santo começa a mudar um monte de coisa na nossa vida. Entendeu? Coisa que a gente achava normal. Aí agora o negócio pega. Diz, não, isso aqui não é para mim. Aquilo que a gente fazia como hábito, de repente você se pega e diz assim, mas rapaz, o que eu estou fazendo? Aí tem gente que diz, o que eu estou fazendo da minha vida? Né? Então, é o evangelho de arrependimento. É o evangelho que você vai. E o que é arrependimento? É você ir na estrada e você achar que está certo, cheio de si muitas vezes. E de repente você descobrir que você está perdido. Né? Que o GPS que você tanto confiava, que está dentro da sua consciência, levou para um lugar sem saída. E aí o que é que você tem que fazer? Arrependimento é voltar atrás. Espera aí, eu tenho que voltar. Eu já estou aqui, mas se eu voltar vou perder tempo. Não, mas é melhor voltar. Porque se eu continuar, eu vou continuar perdido. Estão entendendo isso aí? Aí agora você para um pouco, procura a direção certa, né? E aí você começa a caminhar. Tá certo? É assim que eu creio. Assim que aconteceu na minha vida. E certamente vai acontecer com a vida de cada um de vocês. Amém? Vamos lá. Então vamos continuar aqui, gente. Hein? Foi mesmo, né? Acho que desligou. Eu falei tanto que nem a televisão aguentou, né? Vamos lá. Agora vai ter que botar esse negócio aqui, desse HDMI aqui. Deixa eu ver se eu consigo, viu, gente? Ou alguém quer me ajudar aqui? Não sei se está no HDMI. Eu desci aí um pouquinho. Veja aí se desceu. É porque eu acho que eu estou fazendo academia, aí eu estou ficando muito forte. Aí quando eu aperto, vai, ó, tudo de vez. Muito bem. Vamos ver aqui se ele aparece aí. Muito bem. Oi. Hoje, lá no trabalho, os colegas na sala fizeram uma piada comigo com a minha vestimenta e falando, tipo assim, Sim. criticando que eu tô bem crentona. É. Aí eu falei que maravilha que você conseguiram me ver dessa forma e que não seja só pelas minhas vestimentas, mas pelas minhas ações, as minhas palavras. E aí eles falaram, tipo assim, como se fosse uma... Como é que eu posso falar? Uma crítica. Pensando que ele até falei, como eu fico feliz que vocês estão vivendo a transformação. Que maravilha, né? Isso é muito bom, minha irmã. É muito bom, né? Que essa transformação possa mexer com a vida deles também. É assim que acontece, né? E aí a gente vai vendo, né, que Jesus, ele vai pregando. E é interessante, há uma multidão que acompanha Jesus, presta atenção, aqui a coisa interessante, há uma multidão que acompanha Jesus, mas existe os discípulos. Os discípulos são mais íntimos, né? E muita gente queria ser discípulo de Jesus. Muitos queriam ser discípulos de Jesus. Aí Jesus olha para os judeus, lá em João capítulo 8, versículo 31,
Ele diz assim, né? E Jesus dizia pois aos judeus que criam nele, muitos criam nele, verdade. Como hoje muitas pessoas creem em Jesus, não é verdade? Mas ele diz assim, se vocês permanecerem na minha, o quê? Na minha, o quê? Palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Qual é a palavra-chave aí, gente? Permanecer. Estão entendendo? O que acontece? Que muita gente quer, mas não permanece, né? Muita gente tem até vontade, mas não permanecem, né? Sejam bem-vindos, fiquem à vontade, né? Não permanece. Por que não permanece? Aí agora eu vou para algo interessante. Vocês sabiam que Jesus, um dia, por causa de uma pregação dele, ele foi cancelado e perdeu seguidores? Vocês sabiam disso? Não sabiam? Eu vou mostrar para vocês. Jesus perdeu muitos seguidores e foi cancelado. E foi bloqueada a conta dele. Abra aí João capítulo 6, né? Muito bem, obrigado, meu irmão. João capítulo 6, eu vou falar para vocês aqui. Essa questão de permanecer, é porque muita gente quer um evangelho, né, que se adapte à sua própria verdade, à sua vida, ao seu estilo. Mas o evangelho é muito mais profundo. E eu quero dizer que o evangelho é um evangelho não apenas de ganho, mas de perdas. Agora eu pergunto, vocês estão dispostos a perder por causa do evangelho? Porque Jesus disse o seguinte, né? Quem amar... não, eu não vou ler agora não, porque senão... depois eu falo sobre isso. Mas Jesus, ele pregou um sermão muito, né, complicado. Jesus pregou um sermão que mexeu com as estruturas religiosas de alguns. João capítulo 6. Por favor, me acompanha aí. Muitos de seus discípulos disseram, né? Não, desculpe, gente, desculpe, é capítulo 60, deixa eu... versículo 60. 60. Olha, 60, eu não falei no versículo, né? João 6, 60. Muitos de seus discípulos, olha, quem falou? Os discípulos disseram, sua mensagem é muito dura. Quem é que vai aceitá-lo? Aí tá diferente do que eu estou lendo aqui, né? Essa versão aqui é uma versão diferente. Aí a versão de vocês está assim, muitos de seus discípulos disseram, né? Que mensagem é essa? Como é que está a versão? Duro esse discurso. Quem pode ouvi-lo? Ó, porque o pessoal conhece aquele Jesus paz e amor, né? Que a mensagem de Jesus nunca foi ofensiva. Não é assim? Mas a pregação de Jesus muitas vezes era dura. Era dura. E aí, o que Jesus pregou que mexeu com as estruturas espirituais daquele povo? Eu vou ler aqui para vocês, né? Me acompanha aí o versículo 32. Ele disse assim, Jesus disse, eu lhes digo, aí João capítulo 1, viu? Eu lhes digo, versículo 32, acharam aí? Eu lhes digo, o 32, capítulo 1, é o capítulo 1, versículo 32. Ele diz assim, eu lhes digo, não foi Moisés que lhe deu o pão do céu, é meu Pai que dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro, versículo 33, o verdadeiro pão de Deus
é aquele que desce do céu e dá vida. Dá vida o quê? Ao mundo. Aí agora ele disse. Aí o pessoal disse, Senhor, dá-nos desse pão todos os dias. Porque o pessoal estava pensando que era um pão. Né? Aí ele diz, aí que Jesus responde, eu sou o quê? O pão da vida. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E ele diz, quem crê em mim nunca mais. Jesus estava se apresentando. Aqui o pão. Agora, eu não. Ô, meu irmão, João 6,32. É isso. É por isso que muita gente estava perdido, né? Me perdoe. Vamos lá. É João 6, desculpem. Vamos ver aí. Então ele diz assim, eu sou o pão da vida. Agora, vamos imaginar que todos nós estivéssemos lá naquela hora. E aí, todo empolgado, eu sou discípulo de Jesus, eu sou discípulo. E aí você ouvisse um sermão desse. A pessoa chegar e dizer assim, eu sou o pão. Qual seria a sua reação? Primeiro, alguns poderiam dizer, rapaz, esse camarada não tomou o Rivotril dele, não. Como é que eu vou comer essa carne, hein? Mas ele estava falando por metáfora. Ele disse, quem tem o pão sou eu sou o pão. O que vocês receberem de mim vai alimentar a alma de vocês. Porque a palavra que eu estou pregando a vocês as palavras são espírito e vida. Então Jesus, ele tem a palavra de espírito e vida. Jesus, ele disse, eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Aí você pergunta para o povo, qual é a sua verdade? O que é que o povo diz? Depende do meu ponto de vista. Né? A verdade depende do ponto de vista. E eu tenho uma preocupação muito grande quando eu vejo aquela imagem, acho que vocês já viram aí na internet, do 9 e o 6, né? O 9. Quem está do lado de cá, vê como se fosse o 9. Mas quem está do lado de lá, vê o 6. Aí o povo diz, né? Não existe verdade. Depende do ponto de vista. Então, olha, desconstruindo verdades. Nós temos um sistema que desconstrói verdades. Dizendo que não existe verdade absoluta. E eu digo o seguinte sobre essa imagem. Alguém aí está errado. Porque na matemática 9 é 9 e 6 é 6. Você vai fazer uma conta de matemática, se você trocar o número, vai alterar o resultado e vai dar errado. É ou não é verdade? Então, ou é 9 ou é 6. E não existe ponto de vista. Vá fazer uma prova e diga para o professor, professor, mas depende do seu ponto de vista. Eu estou vendo aqui um 6. Mas o professor disse, está 9. É só você olhar direito. Então, gente, o que eu quero trazer para vocês? Jesus diz, eu sou a verdade. E ele diz, eu sou a vida. Você tem vida? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque tem muita gente morta aí achando que está viva. Porque se não tiver Jesus, está morto. A propósito, eu fiz essa pergunta semana passada, a última aula. Vocês creem que todo mundo é filho de Deus? Ai, ai. Vamos lá. Quem acha que todo mundo é filho de Deus? Levanta a mão aí. Oxê, estão com medo, é? Quem acha que todo mundo é filho de Deus, levanta a mão, por favor. Fique à vontade. Eu acho que sim. Vou levantar. Porque todo mundo é filho de Deus. Todo mundo. Todo mundo é como... todo mundo é criatura.
Vamos lá. Explica aí, pastor. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem. Vamos aqui usar a lei brasileira. Alguém para pertencer a uma família, legalmente, existem duas formas de alguém fazer parte dessa família. Legalmente. Não é achar que é da família, porque eu posso dizer, eu acho que eu sou filho de como é o nome de Roberto Carlos. Aí vocês vão chamar de quê? De doido. Até que se prova o contrário. Que eu não nasci na família dele. E não fui adotado por ele. Então só existe adoção ou a pessoa nascer. Concorda comigo ou não? Muito bem. Então, olha o que a Bíblia diz. Primeiro, João capítulo, agora é capítulo 1 mesmo, viu? João capítulo, o que é que diz? Capítulo 1. Vamos ver se a gente está certo ou se está errado. Sim. João capítulo 1, versículo 12. Versículo 11 e 12. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, o que acontece? Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creram. Muito bem. Então, o que é que está dizendo aí, gente? A pessoa que, para se tornar filho de Deus, precisa aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Vocês concordam? Sim. Então quer dizer que todo mundo é filho de Deus? Não. Os judeus estão tudo lascados. Muito bem. Então, precisa nascer de novo da água e do Espírito. Gente, eu estou aliviando, mas eu agora vou pegar pesado. Vocês sabiam que antes da gente aceitar Jesus, a gente está sob o domínio do poder das trevas? Sim. Todos aqueles que não aceitaram Jesus estão... Isso vai para a internet, é? Pois é, né? Pois é. Minha conta vai ser... Já perdeu, né? Mas abra em Efésios capítulo 2, porque a gente tem que trabalhar a palavra. Gente, aqui eu estou desconstruindo ensinos que vocês receberam de uma forma errada. Certo? Efésios capítulo 2. Porque Jesus, ele disse, se vocês permanecerem aonde? Na minha palavra. E não é, isso aqui é palavra de Jesus. E essa palavra aí dizer que todo mundo é filho de Deus, não é. Certo? Efésios capítulo 2. Para quem não sabe, é depois de Romanos. Aí você vai a Atos, Romanos, né? Depois de Mateus, lá perto de Mateus, perto de João. Você pode seguir, né? Efésios capítulo 2. Né? Eu vou ler aqui para vocês, certo? Efésios 2. É porque essa Bíblia, ela é a primeira vez que eu estou manuseando ela, então ela é uma Bíblia de estudo e às vezes, né, demora. Vamos lá. Efésios 2. Quer que eu lhe ajude?
Vou lhe ajudar aqui, filho. Aqui, ó. Pronto. O versículo 2. Capítulo 2. Vamos ler aqui? Olha o que Paulo diz. O apóstolo Paulo diz sobre a nossa vida antes de Cristo. Vocês estavam o quê? Mortos. Vocês estavam o quê? Mortos. Você sabia disso, que você estava morto? Você achava que, né, eu estou comendo, estou bebendo, né? Mas você estava morto. Sobrevivendo, pronto. Vocês estavam mortos por causa da desobediência e de seus pecados. Como é que está a Bíblia de vocês? Seus muitos pecados. Seus muitos transgressões. Pecados. Nos quais vocês acostumaram a viver. Você acostumou. O resto do mundo obedecendo ao comandante dos poderes. Eu não gostei muito dessa versão, não. Obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Quem é o comandante? O que está aí na Bíblia de vocês? Como é que está escrito? O príncipe da potestade do ar. Estávamos sob o domínio dele. O que a Bíblia diz? O salário do pecado é o quê? Então nós estávamos o quê? Pelas nossas transgressões, por causa dos nossos pecados, estávamos mortos. Continuando. Ele é o Espírito, isso aqui é pesado. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. É um espírito demoníaco, enganador, que fica, né, ensinando as pessoas e que todo mundo vai ser salvo. Que Deus não manda ninguém para o inferno. E que todo mundo é filho de Deus. Desconstruindo. É pesado isso, né? Ouvir isso. Eu vou ser apedrejado. Vocês estão de bem comigo ainda? Então? Estão de bem comigo ainda? Muito bem, graças a Deus, né? Todos nós vivíamos, ele fala, todos, né? Vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes. E éramos por natureza, o quê? Filhos. Éramos por natureza, o quê, irmãos? Filhos da ira. E filhos da ira não têm, né, participação na herança de Deus. É muito pesado, né? Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. E éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Porque nós estávamos inclinados para a carne. Quantos entenderam isso aqui? Vou fazer a pergunta de novo. Todo mundo é filho de Deus? Não. Muito bem. Pastor, com esses textos aqui, eu fiquei pensando o seguinte. Não estou conseguindo aqui, não. Tem filhos que são deserdados, mas são filhos. Sim? Tem filhos que são deserdados, mas são filhos. Não deixam de ser filhos, mas eles vão trazendo para nossa, né? São filhos, mas não vão... De novo. Pode falar, minha filha. Pode falar que eu estou entendendo. Não, só porque na hora deu um bug aqui na minha cabeça. Sim. Não que não são filhos. São filhos, mas Sim. não vão herdar porque não aceitaram. Sim. Não vão herdar, entendeu? Sim. Eu pensei assim. Essa linha de raciocínio é interessante. Mas isso acontece, né, quando o pai deserda. Quando o pai deserda. Mas nesse caso aqui, nós estamos falando de novo nascimento. De nascer. Esse daí nasceu. Nasceu na família. Mas aqui, e esse que nasce na família, ele pode também, né, rejeitar tudo aquilo que Deus tem para ele. Como tem pessoas que experimentam de Deus na sua vida, daqui a pouco se desvia.
Está entendendo? Que é um outro caso para ser estudado. Que aí é uma outra aula. Mas se a pessoa se arrepender e voltar, como filho pródigo, ele vai receber a herança. Mas se não, acabou. Entendeu? Tá certo? Mas vamos lá. Vamos voltar para o cancelamento? João capítulo 6. Só para concluir essa parte. Agora volto para João. Eu pensei que vocês iam ter misericórdia de mim, que iriam ganhar chocolate e me trazer água. Mas até agora... Até agora, ninguém se move. Oh, aleluia. Que bênção, né? Muito bem. Ó, aí Jesus sabendo que... Versículo 61 agora, capítulo 6, 61. Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, né? Ele perguntou... Qual foi a pergunta de Jesus para os discípulos? Isso escandaliza vocês? Né? Aí ele diz assim... Me perdi aqui. Pronto. Mas então, vocês já pensaram se virem o Filho do Homem subir ao céu onde estava? Somente o Espírito da vida. A natureza humana não realiza alguma coisa. E as palavras que eu estou dizendo para você... Ô, irmã, né? Vai se receber um galardão de profeta, abençoa, Jesus. Contabilizando. Vai ser uma caixa. Mas vamos lá. E aí diz o quê? Aí diz assim... E as palavras que eu disse são espírito e vida. Mas alguns de vocês não creem em mim. Ou seja, alguns discípulos ainda não estavam crendo nele, estavam em cima do muro. Estão entendendo? Aí, a Bíblia diz, no verso 64, mas alguns de vocês não creem em mim, pois Jesus sabia, desde o princípio, quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. E acrescentou, por isso que eu disse que ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai me dê. Agora o versículo 66, um momento crucial. Nesse momento, muitos dos seus discípulos, está falando de quê? Muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Por causa dessa pregação. Hein? A mesma coisa. Meu irmão, você sabia que Jesus um dia chamou o povo de raça de cobra? Alguns incrédulos. Na geração de hoje, né? É discurso de ódio. Raça de cobra. Se vocês não se arrependerem, vocês perecerão. É porque o povo quer ser, né? Massageado no ego. Hein? Romantizar, né? O evangelho. Mas Jesus chamou, disse, vocês precisam se arrepender. João disse, né? Raça de cobra, quem ensinou vocês a fugirem do juízo? Se arrependam. As pessoas não querem ser confrontadas. Estão entendendo? As pessoas não querem. Se você começar a confrontar, as pessoas começam a sair. Né? Aí, agora interessante, né? Aí começaram a abandonar Jesus. Agora Jesus volta para os 12. Aí olha para os 12 e diz assim, e vocês querem ir também? Jesus não negocia princípios. Jesus não ajeita as coisas. Vem cá, pessoal, peraí, vocês não entenderam. Vamos ajeitar aqui o negócio. Porque tem muita gente que quer isso. Quer um evangelho que se molde a sua forma de viver. E o evangelho de Cristo não é esse. O evangelho de Cristo é você ser transformado por Ele. Vocês querem isso para a vida de vocês? Amém. Querem ou não?
Se quiser desistir agora, não tem problema. Né? Mas é isso que o Evangelho nos chama. Pronto, agora eu vou mais adiante. Abra em Mateus capítulo 14. Mateus 14. Acharam aí? Deixa eu ver se eu troquei aqui o versículo. Lucas 14, deixa eu ver se é esse aqui. É Lucas 14, 26. Lucas 14, desculpa aí, mudei. Lucas 14. É Lucas 14, é isso mesmo. Versículo 25. Uma multidão. Acharam aí? Amém. Lucas 14, versículo 25. Uma grande multidão seguia Jesus e ele se voltou para ela e disse: se alguém que me segue amar quem? Pai, mãe, esposa, filhos, irmãos, irmãs e até mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser o quê? O que é que está dizendo? Deus está dizendo aí? Se você amar a si mesmo, mais do que a Jesus, esqueça. Se você amar o seu pai, a sua mãe, não está dizendo para você odiar seu pai e sua mãe. Está dizendo, se você amar, porque uma hora você tem que decidir. Eu vou contar aqui uma história rápida. Quando eu estava em Cícero Dantas, aí a gente começou a pregar o evangelho lá, né? Foi o primeiro ministério meu. Eu, minha esposa e a minha filha mais velha. Os outros dois ainda não tinham nascido. E chegamos lá naquela igreja, era uma congregação ainda, só tinha 12 pessoas. E foram 6 meses, né? Ia um visitante, 2, 3. E aí eu comecei a ensinar numa escola, lá em Cícero Dantas. E na escola, aí eu comecei a fazer amizade com os jovens, com os alunos. E de repente, Deus começou um grande mover ali. Um grande mover. E aí, tinha um rapaz numa sala, que quando ele conta isso. Quando eu entrei na sala, ele disse assim, rapaz, aí que apresentaram, né, a diretora apresentou, dizendo que eu era pastor. Ele lá no fundo, ele consigo mesmo e com um colega que está perto. Mais um ladrão. Ele falou isso. Ele conta isso. Mas aí a gente começou lá e tal. E os meninos começaram a me questionar sobre o evangelho. Por curiosidade, começaram a perguntar. O senhor é crente? Eu sendo pastor e perguntando se eu era crente, né? Eu disse, graças a Deus, eu sou crente. Aí começaram a fazer um monte de perguntas. E aí a gente começou a evangelizar esse pessoal. E aí começamos a fazer discípulo, porque eu estou falando de discípulo. E aí começamos a fazer discípulo lá. Discípulo. Aí esses meninos começaram a me questionar e disse, vamos fazer o seguinte. Eu digo, joguei a isca, né? Vamos fazer o seguinte, vocês querem aprender mais? Aqui na escola não dá tempo, era no intervalo, né? Ou às vezes era na sala de aula, eles provocavam para eu falar. Mas eu tinha aula para dar, né? Falava um pouco e depois eu ia dar aula. Aí eu digo, vocês querem aprender mais? Nós vamos fazer um estudo bíblico
Nada marcado, viu, irmão? Não tinha nada agendado. Nós vamos fazer um estudo bíblico todos os dias, 10 horas da manhã. Quem quer ir? Isso é a turma da noite e da tarde. Aí alguns, eu quero. Aí começamos a estudar a Bíblia. E esse rapaz que eu estou falando, ele era muito resistente, porque ele tinha tradição católica, ele não queria saber de evangelho, dos evangélicos, dos crentes. Aí, o colega dele, eu vou falar o nome dele logo, né? Não sei se vocês já ouviram falar do pastor Wellington, que foi pastor aqui, desta igreja, o famoso Peixe, né? Ele foi pastor de jovens aqui. Hoje ele está em Jacobina. Aí, o Wellington, ele era muito resistente. Eu fazia chamada, ele quase não respondia. Mas assim, eu tinha um amor muito grande pela turma. Aí o colega que estava com ele, começou a ir para o estudo. E ele foi fazer uma prova de matemática. Ele era ruim em matemática, ele conta isso. Aí o Gilberto, que era amigo dele, disse assim, ó, vou fazer o seguinte, eu vou te ensinar. Agora eu só ensino se você for estudar a Bíblia comigo. Eu disse, rapaz, não faz isso não. Aí ele disse, não, uma coisa ou outra. Ele disse, tá bom, eu vou. Aí ele foi, muito resistente, todo calado. E lá nós, graças a Deus, né? Deus foi falando no coração dele, ele foi se interessando, o coração dele foi ardendo pela palavra. E aí, resultado, com 6 meses, aí na segunda vez que ele foi, ele disse, eu vou levar a Bíblia. Ele fala, eu vou levar a Bíblia católica para eu confrontar esse pastor. Ele levou aquela Bíblia, carregava no carrinho de mão, não tem uma Bíblia grande? Eu exagerei, não ele carrega, né? Tem, né? Enorme, né? É uma Bíblia boa, eu já li várias vezes. Aí ele pegou e levou aquela Bíblia, né, no braço. E lá ele começou a fazer pergunta, e graças a Deus, enfim, ele se converteu. Aí começou outros vindo, né? Tinha uma banda de rock, e os meninos eram roqueiros, e ficavam me provocando assim, perguntando, né? E aí, de repente, eu chamei aquele povo também para estudar a Bíblia. Tudo jovem, adolescente. E daqui a pouco a banda toda se converteu. A banda toda. E foram tocar na igreja. A banda toda. E daqui a pouco começou a vir mais gente. Mais gente se convertendo. Muitos jovens. A gente começou a fazer um culto na praça. Dia de sexta-feira à noite. Gente, a praça enchia de gente. Os alunos já saíam da escola. Às vezes eu estava dando aula. E quando eu saía da aula, vinha uma turma atrás de mim. Né? Porque eu era professor e aí eles me acompanhavam. Graças a Deus. Para a honra e glória do nome do Senhor. Eu sei que não fui eu que fiz isso, foi Deus que fez. Muitos jovens se converteram. E dentre esses jovens, um rapaz se converteu. E ele tinha um problema. A família dele foi muito resistente. Aí nós fomos fazer o batismo. No dia do batismo, uma semana antes do batismo, ele resolveu falar com a família. Disse, olha, eu vou me batizar. Porque até aquele momento a mãe estava aceitando, mas o pai, que ele frequentasse. Inclusive eu fui lá até na casa deles, para conversar com ela, assim, para conhecer. Almoçamos na casa dele. Mas quando eles disseram assim, ele disse assim para ela, para a mãe e para o pai, que ia se batizar, foi um rebuliço. A mãe gritou, disse, você está me abandonando. E pegou a Bíblia, o Novo Testamento, e jogou no fogo. E ele foi lá e arrastou e queimou a mão, mas... Aí ele chegou em casa, na minha casa, na sexta-feira, acho que foi na quarta-feira, ele chegou e disse assim, pastor, eu não sei se eu vou me batizar não, eu estou saindo de casa,
Sim, nesse momento a mãe pegou as roupas dele e disse, vai embora. Botou ele para fora de casa. Aí ele chegou lá com a sacolinha lá em casa. Eu disse, pastor, chorando, eu não sei se eu vou me batizar. Eu disse, por quê, meu filho? Ele disse, pastor, minha mãe botou para fora de casa. Eu disse, bom, você aí que sabe, mas eu vou orar pela sua vida e pela sua mãe. E você deseja se batizar? Eu disse, eu desejo, é o que eu mais quero na minha vida. Aí eu disse, você quer ficar aqui em casa? Porque os meninos já iam para minha casa. Os meninos saíam da escola e muitas vezes ficavam até meia-noite, nem vassoura atrás da porta resolvia. Né? Eles ficavam lá conversando. Né? Eles, de vez em quando encontram alguns deles, eles dizem assim, pastor, como é que o senhor suportava? Eu só tenho uma palavra, amor. Né? E aí, eu disse, você quer ficar aqui? Ele disse, não, eu vou para casa de minha irmã. Eu disse, tá bom, mas qualquer coisa estamos aqui. Aí ele foi para casa da irmã, dormiu um dia lá. Aí a gente orou. Aí quando pensa que não, a mãe chamou ele. Pediu perdão a ele e disse que ele estava liberado para se batizar. E ele se batizou, foi uma alegria. É muito difícil, mas a Bíblia diz que nós precisamos amar Jesus acima de qualquer coisa, acima de pessoas, de marido, né? De filhos, amigos. Quando eu me converti, eu tive que fazer uma seleção. Eu digo, rapaz, não que eu abandonasse meus amigos, mas a minha rota agora tinha mudado. E eu fiz o seguinte, chamei eles para me acompanharem. E um breve testemunho meu. Quando eu me converti, eu vim para aqui, para essa igreja. Eu vim porque minha irmã insistiu comigo, eu não queria. Mas minha irmã insistiu tanto que eu vim. Né? Eu queria saber coisa de crente? Nada. Ela me chamava no domingo, e domingo eu gostava porque tinha os trapalhões, eu queria ficar em casa. Aí depois eu ia lá na missa e tal. Aí depois ela chegou, aí de tanto insistir eu vim. E aí Jesus falou comigo. Aí eu falei para os meninos, rapaz, eu fui para a igreja. Aí, o que foi que eles disseram? Você está indo porque tem menina bonita lá. Eu digo, tem. Mas não é por isso que eu estou indo. Vocês querem ir também? Aí vamos lá para ver as meninas. Eles falaram. Resultado, veio. Eles vieram. E começaram, veio 2. Aí os 2 estavam vindo comigo, mas eu ainda não tinha feito a decisão ainda. Mas, meus amigos, meus irmãos, meus amados, um dia Jesus me puxou do banco e me levou até a frente. Eu digo que foi o Espírito Santo de Deus. Eu estava assim de cabeça baixa, sentado, e eles estavam comigo também, todos os 3 de cabeça baixa. Eu senti no meu coração que eu disse, hoje é o dia. Aí eu cheguei para eles e disse assim, vocês querem ir comigo? Aí o primeiro disse, eu não vou não. Rapaz, eu sou muito novo. Perguntei ao outro, ele disse, não, eu não estou preparado para isso não. E aí eu fui lá na frente, aí quando a gente ia andando, a gente foi conversando, que eu morava aqui no Casebre, aí na hora da conversa eu disse, rapaz, por que vocês não foram? Sabe o que foi que eles me disseram? Eu quero curtir ainda a vida. Enfim, eu vou contar o resultado desses 2. Um deles, depois de algum tempo, acho que aí eu me afastei, eles não vieram mais, né, porque eu tinha me firmado, eles não vieram mais comigo. Quando foi um tempo depois, eu tinha amizade com eles, ainda conversava. Um deles estava vindo de um local com a noiva no domingo,
de moto, ele tinha comprado uma moto CB400. E aí, resultado, ele se bateu com uma bicicleta de um amigo dele e morreram todos os três. Ele, a noiva e esse amigo de bicicleta. Eu senti muito, muito, muito. Depois o outro, ele infelizmente, ele tem muito conhecimento do Evangelho. Viveu uma vida um pouco pregressa, assim, muito marcada pelo sofrimento, vou dizer logo assim. Ele não se enveredou por coisa ruim, não. Trabalhador, mas infelizmente não quis nada com o Evangelho. Mas a vida dele é marcada pela dor. Há poucos dias atrás, ele estava indo para a cidade onde ele estava morando. A mãe dele mora aqui. Ele veio visitar a família e na volta, quando chegou perto de Milagres, o carro dele bateu de frente. Estava ele, a esposa e o filho. Ele só acordou, acho que 15 dias depois, no hospital, e soube que a esposa e o filho tinham falecido. Eu fui visitá-lo. Mas é difícil. Eu não sei como ele está hoje. Eu pedi o contato, mas eu acredito. Lá a gente pregou o Evangelho e ele disse que ia voltar para Jesus. E eu espero que tenha voltado. Amém? Amém? Então a gente precisa amar a Jesus acima de todas as coisas. Aí eu pergunto, quantos estão dispostos a isso? Quantos estão dispostos a isso? Bem, glória a Deus por isso. Diga. O senhor, sendo da Batista Central, o senhor pode discipular uma pessoa de uma outra igreja? Aí, uma pessoa vinha até o senhor e pedir para o senhor discipular ela? O senhor convive com essa pessoa dentro do local de trabalho? Sim. Ela sendo de outra igreja, você pediu para o senhor discipular ela, pode? Bom, eu sou um pouco ético em relação ao pastor que está tomando conta dela. Nós fazemos isso, entendeu? A não ser que o pastor dela autorize. Né? Mas eu posso dar, por exemplo, uma palavra para alguém que não é da Igreja Batista Central, eu geralmente dou. Né? Mas não é uma coisa muito esporádica. Para não criar problema, entendeu? Porque às vezes tem gente que acha que a Igreja Batista Central fica pescando nas outras igrejas. E não, aqui nós não temos essa... só para responder a pergunta para todos, não é para a irmã Sora, viu? Fique tranquila em relação a isso. A pergunta sua é muito pertinente, tá certo? Porque tem gente que tem a visão de que a Igreja Batista Central vai chamando os membros das outras igrejas para cá. E não é verdade. Nosso desejo é ganhar almas para Jesus. Algumas pessoas voluntariamente saem das suas igrejas e vêm para cá. Né? Mas, respondendo, nós sempre prezamos pela ética para não ferir o colega como pastor. Agora, se o pastor autorizar, a gente... Pastor, estamos aqui. tem pastores que não autorizam. Eu digo porque eu congreguei numa igreja assim. Sim. Nem a gente ir em outra igreja, nem fazer uma visita, nem participar, seja de congresso de família, não era para ir. Complicado, né? É complicado. Mas assim, a gente está aqui para ajudar. Amém? Se vocês que estão chegando aí quiserem conselho, vocês têm muitos pastores aqui. Não só eu, mas vários pastores, pastoras, abençoados por Deus para ajudar vocês nessa caminhada. Amém? Para ser discípulo. Amém? Deixa eu beber uma aguinha aqui, certo? Obrigado, irmã. Pronto. Agora estou abastecido, vamos continuar. Pastor, Pois não? a lista Esse pastor, eu vou dizer, viu?
Que hora é essa? Eu nem sei mais. Pai, vamos passar logo, né? Porque senão o pastor esquece. E depois, né? Aí quem quiser sair mais cedo, até de fininho, pode sair. Mas então assim. Então a gente está falando dessa questão desse amor, né? Porque às vezes a gente quer amar a nós mesmos. Nós amamos a nós mesmos e a gente quer o melhor para nossas vidas. As pessoas estão em busca de felicidade, não é isso? E aí tem gente que vem para a igreja e dizendo assim, eu vou para a igreja porque eu quero felicidade. Bom, antes de Jesus dar felicidade para você, você precisa saber qual é a felicidade que você quer. Porque a felicidade o mundo oferece de uma forma diferente. Oferece ou não? O camarada que curte todo final de semana, ele diz que é feliz, é ou não é? E ainda diz que é filho de Deus, é ou não é? Não é assim? Ele curte o final de semana dele e diz assim, eu também sou filho de Deus. Né? Então, o camarada passa a noite não, passa 48 horas no ano, como é o nome daquelas festas? Festa rave, é? Rave? Né? E outras festas aí, por exemplo, nas micaretas e tudo, né? As pessoas passam aí e diz que, aí no outro diz que foi a maior felicidade. Mas Jesus, ele veio primeiramente para transformar a sua vida. E você receber aquilo que é de Deus. O crente é feliz? Eu sou feliz ao lado de Jesus. A minha felicidade extravasa. Porque eu sou de Jesus, eu tenho prazer em ser de Jesus. Né? Eu encontrei o verdadeiro alimento. Porque a palavra que ele traz é espírito e quê? E vida. Vamos adiantar agora. Agora que eu vou começar. Desligou. A TV não aguentou. Vamos lá. Vai voltar de novo. Deixa eu ver se eu aprendi. Como é mesmo? Muito bem. Agora eu queria que você abrisse um outro texto, porque aí a gente já vai, né, adiantando. João capítulo 15. Ô minha irmã, depois eu quero conversar contigo, certo? Pode ser? João capítulo 15. Eu sou missionária. É? Que bênção! Olha aí. Me ensina também esse negócio aí, viu? João capítulo 15. Deixa eu fazer uma outra pergunta para o senhor. Sim. Hoje o senhor acha que o próprio Espírito Santo pode discipular uma pessoa? Só o Espírito Santo? Ô, minha irmã. Meu Deus. Por que a senhora está me apertando tanto? Ai, deixa eu lhe falar. O Espírito Santo, ele ensina. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio para revelar para nós o pecado, a justiça e o juízo. Primeiro, a primeira ação do Espírito Santo na minha vida e na sua vida ele vem nos convencer. Depois ele vem nos guiar. Ele vem trazer luz quando a gente lê a palavra. O Espírito Santo, ele ensina para a gente. Mas o Espírito Santo, ele também usa pessoas. Né? Porque o apóstolo Paulo diz a Timóteo, Timóteo, eu ensinei para você. E agora você vai procurar pessoas idôneas para também fazer isso. E respondendo, né, mais aquilo que a irmã está perguntando, Jesus disse, ide e fazei discípulo. Não é assim? Então, Jesus usa pessoas. Usou os apóstolos. Por isso que lá em Atos capítulo 2 diz assim, e a igreja perseverava na doutrina de quem? Dos apóstolos. Porque os apóstolos é quem ensinaram. Nós estamos aqui com o Novo Testamento.
Deus usou quem? O Espírito Santo usou quem? Melhor dizendo, os homens. Tá certo? Então, eu acredito que Deus usa pessoas. Mas ele também discipula. Ele também. Da sua forma, né? Sim, ele pode falar, o nosso coração, isso. Pode falar, com certeza. Agora, as pessoas estão usando desse argumento para muitas vezes se afastar da igreja e dizer assim, eu não preciso de igreja porque o Espírito Santo mesmo fala comigo. Aí é um tipo de soberba, que achar que não precisa de alguém para ajudar. Isso. Tá certo? Mas depois a gente vai conversar, né? Vamos lá. Quem é discípulo? Duas características dos discípulos. Eu mandei vocês abrirem João, capítulo 15, deixa aberto aí. A gente vai continuar. Quais são as duas características? O que significa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador? Primeiro, que Jesus é o único que salva. Certo? Existe outro Salvador nesse mundo? Para você? Né? O mundo pode até achar outros, né? Entre aspas. Mas o verdadeiro, o único Salvador que a Bíblia aponta é Jesus. Né? Agora, Senhor é aquele que tem domínio, sim ou não? Senhor é aquele que tem domínio sobre algo, sim ou não? Sim. Então pronto. Jesus, ele domina nossas vidas. A minha vida não é mais a minha vida. Aí Paulo diz lá em Gálatas 2:20. Anota esse texto aí, para depois você ler. Anota aí, Gálatas 2:20. Ele diz, já estou, o quê? Crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, a nossa vida agora não é mais nossa. Esse corpo velho aí que você tem, né? Que às vezes a gente tem que botar um pouquinho de maquiagem, né? No meu caso, fazer a barba de vez em quando, ajeitar o bigode. Esse corpo é templo de quem? Então, quem é que manda? Não é seu corpo, suas regras. Olha, você é cancelado. Não é seu corpo, suas regras. É o seu corpo, mas as regras do Espírito Santo. Amém? Amém. Entendeu? Não é você que manda em você mesmo. Gálatas 1, versículo 8, Paulo disse, olha, se eu fosse agradar aos homens e agradar a mim mesmo, eu não seria servo de Cristo. Então eu tenho que agradar a quem? A Cristo. 1:8. Gálatas 1:8. Se eu fosse agradar a mim mesmo, está lá escrito, viu? Anote, por favor, se você quiser ler depois. Gálatas 1:8. Se eu fosse agradar aos homens e agradar a mim mesmo, eu não seria servo de Cristo. Porque se eu for agradar o meu coração, olha aí, já está querendo sair, né? Se eu for agradar o meu coração, meu irmão, já era. Né? Se você for fazer tudo que dá vontade na sua vida, onde é que você vai parar? Hein? Alguém disse no hospício. Meu irmão, se você fizer tudo que está no seu coração como desejo, Jesus. Tem hora que você dá vontade de dar uma voadora nenhuma, não dá? Mas por que você não dá? Hein? Não é nada. Quando você conversa com a pessoa assim, mas eu acho que você vai confrontar a palavra. Eu acho, né? Dá vontade de dar essa voadora, mas aí é melhor a gente não dar, né? Jesus não deixa. Né? Por quê? Não é assim, a gente anda brigando.
Mas assim, nosso caráter vai sendo moldado. Amém? Amém. Ah, mas meu temperamento assim, né? Eu nasci assim. Olha o crente Gabriela nascendo aí. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, sempre Gabriela. Coitada da Gabriela. Tem alguma Gabriela aqui? Não, você nasceu assim, mas você é moldado pelo Espírito de Deus. Seu caráter. Pedro era turrão. Né? Isso. Né? E ainda deu uma de bom. Ele chegou, aí Jesus disse, Pedro, essa noite eu orei pela tua alma. Essa noite, Pedro, eu tive uma luta pela tua alma. Eu roguei por ti. Aí ele disse, foi mesmo, Senhor? Pois é. E Pedro, eu tenho um negócio para te dizer. Tu vai me negar 3 vezes. Ele disse, eu? Eu mesmo não. Todo mundo aí pode te abandonar, mas eu vou ficar até o fim. Ô, coitado. Pedro, na hora que o negócio apertou, a primeira coisa que ele fez foi puxar o quê? A espada. Mas depois Jesus disse, não é isso não, Pedro. E Pedro nega Jesus. 3 vezes. E ele sai chorando daquele local. Mas quando é depois que Jesus ressuscita, né, manda chamar Pedro, Pedro vai, aliás, as mulheres chamam Pedro, Pedro vai e vê que Jesus ressuscitou. Jesus se encontra com Pedro na praia e pergunta 3 vezes, Pedro, tu me amas? E Pedro responde o quê? Sim. Te amo. Eu gosto de você. Pedro, tu me ama? Eu gosto de você. Tu me ama, Pedro? Gosto. Posso mexer? Pode, filha. Me ajude. Obrigado. Então, assim, até que Jesus disse, Pedro, apacenta minhas ovelhas. E Pedro mudou completamente o caráter dele. João, que era chamado filho do trovão, que não era coisa boa também, porque no dia que eles viram um pessoal fazendo um negócio lá, os samaritanos mandando Jesus sair para fora, João disse, Senhor, o senhor não quer que a gente mande descer fogo do céu não para matar esse povo? Aí, calma, não é assim não, moço. Então assim, gente, Deus muda caráter. Conheço pessoas aqui que vieram de uma vida totalmente desregrada e estão aqui, transformados. Aqui na igreja tem um senhor, um irmão, que ele foi encontrado nas ruas de Feira de Santana, mendigando, melhor dizendo, todo maltrapilho, usando bebida e outras coisas mais. E aí um dia ele estava lá na festa da Calilândia e chegou um grupo de pessoas louvando ao Senhor e ele estava dormindo num papelão. E de repente ele acordou com aquela música, o pessoal em volta dele. E o pessoal pregou o evangelho para ele e perguntou, e aí, você quer aceitar Jesus? Ele disse, quero. Aí veio uma irmã e deu um abraço nele, ele disse que chorou, porque ele nunca tinha recebido um abraço. E ele foi transformado pelo poder de Deus. Hoje é um homem de Deus. Caráter. Muda o caráter. Muda a nossa forma de viver. Discípulo é isso. Jesus vai mudar cada um de vocês. Porque ele mudou minha vida e está mudando. E ainda dou um pouquinho de trabalho. Eu não sei se vocês dão trabalho, mas eu dou um pouquinho ainda. Hein? Né? Ou vocês tudo é perfeito? Não. Oh, Jesus. Então eu posso andar com vocês. Posso? Eu posso andar com vocês, não posso? Pronto, então pronto. Então Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo. Agora, João 15, ele fala o seguinte, presta atenção.
Olha o que Jesus fala. Primeiro ele diz assim: eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, o que é que vai acontecer, irmãos? Ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais fruto. Então existe aquele ramo que não dá fruto, que não presta, que não quer nada, né? É cortado. Mas aquele, né, que está produzindo fruto tem que ser podado. E a poda dói. Dói ou não dói? Oh, Jesus. Versículo 1 e 2. Então, muitas coisas, Deus vai podar da nossa vida. Oh, Jesus. Quem é que está pronto aí? Para a tesoura passar? Vocês estão prontos? O povo está com medo. Pode cortar? Pode cortar? Eita, Jesus. Hein? Dói. Mas é necessária. É. Tem coisa que Deus vai tirar da sua vida. É? Vai doer. Mas vai passar, né? Passa. Tudo passa. Como é? Tem mal que vem para bem, né? Então assim, vai doer um pouquinho, né? Alguém aqui já tirou uma unha encravada? Doeu, não doeu? Você foi no céu e voltou, não foi? Ai, ai. Mas foi necessário. Né? Porque estava incomodando. Não tem coisa que está incomodando na nossa vida, meu Senhor. Aí, ó. Psst. Então é necessário. Ok? Pronto. Todo mundo assinou? Não? Oh, meu Deus do céu, como é que esquece a irmã? Tá vendo? Tá certo. Então, a gente precisa... Aqui Jesus fala aqui, ó. Que aquele que dá fruto, você que é discípulo, o verdadeiro discípulo, produz fruto. E a Bíblia diz que pelo fruto se conhece o quê? Vocês conhecem esse versículo? Pelo fruto se conhece a árvore. Não basta dizer que é. Tem que saber o que está produzindo. As pessoas vão olhar para a senhora, é a senhora que eu estou falando. E vai dizer assim, realmente você é cristã. Porque o que eu conheci até agora não era não. É assim que Deus faz. Ele vai olhar para você e dizer assim, rapaz, tu mudou. E o que foi que aconteceu? É os pastores que estão fazendo lavagem cerebral lá no... É Deus? Isso. E a Bíblia diz que a palavra de Jesus diz que minha palavra é água que lava. E lava mesmo. Né? As impurezas. A gente precisa entender isso aqui. Permanecer na palavra. Tá certo? Só mais um versículo. João 15, versículo 14. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vocês, não, versículo 13, não existe amor maior do que esse de dar a vida por seus amigos. O versículo 14, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno ou mando. Então, quantos aqui são amigos de Jesus mesmo? Está obedecendo a Ele? Amém. Que coisa boa. Né? O negócio pega, né? Mas vamos lá. Agora vamos lá. Relacionamento. Relacionamento é a base. Jesus, quando chama os discípulos, ele diz assim, é para vocês estarem comigo. E eles começam a caminhar com Jesus. Quem assistiu aqui The Chosen alguma vez? É bom, né? É uma série, né? Fala sobre a vida de Jesus. The Chosen. Certo? Procurem, que é muito bom. A caminhada daqueles discípulos, né, é maravilhosa. É gostoso porque a gente vê Jesus ensinando para eles. Então, vocês precisam ter relacionamento com Jesus. E por falar nisso,
uma coisa muito importante para vocês. Aprendam a orar, a ter o seu momento a sós com Deus. Eu, quando me converti, eu trabalhei num banco aqui em Feira de Santana por 9 anos. E aí, uma vez me colocaram para trabalhar, para abrir o sistema do banco. O banco tinha que estar com o sistema todo aberto, né? Para autenticação de documento e tudo, para os caixas funcionarem, para os clientes, né, serem atendidos. Tinha que estar aberto no máximo 8 horas. Se atrasasse, dava pepino. Aí eu tinha que sair do seminário, eu estudava no seminário, eu era solteiro na época, aí eu saía do seminário cedo, né, pegava ônibus, não tinha transporte. E aí, às vezes, eu saía, só fazia aquela oração básica. Senhor, me abençoa e tal. Não que Deus não ouça, viu? Deus ouve a oração curta, viu, gente? Mas eu queria ter mais intimidade com o Senhor. E aí, eu chegava no banco, o que eu fazia? Eu abria o sistema, ficava ali olhando e tal. Quando o sistema estava todo terminado, já estava aberto, né? Concluído, o pessoal já estava chegando, aí eu chamava alguém na minha confiança e digo, fica aqui no meu setor enquanto... E nessa época eu ficava tomando conta da contabilidade do banco e atendendo alguns clientes. Aí eu digo, toma conta aqui enquanto eu vou ali. Não falava o que era. Aí eu no almoxarifado, pegava o Novo Testamento e aí fazia aquela oração, lia um versículo, né, tirava uns 5 a 6 minutos, né, orando ao Senhor. Mas eu queria mais, eu tinha sede de conhecer ao Senhor, conhecer mais de Deus. Então vocês precisam ter uma vida devocional, uma vida de oração. Se você puder ter 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, faça. Amém? Amém. É relacionamento. Ainda não precisa ler o texto. Jesus chamou, a gente já leu, Jesus chamou aqueles homens para estar com ele, né, para estar com eles. Eram homens imperfeitos, como eu já disse. Jesus tratou o caráter desses homens e eles aprenderam. O verdadeiro discípulo é ensinável. O que é isso? Gente que está disposto a aprender. Porque tem gente que acha que já sabe de tudo. Estão entendendo? Eu não preciso mais de ninguém, porque eu já sei de tudo. Você precisa aprender. Tem muita coisa ainda para a gente aprender. Até hoje eu estou aprendendo. Até hoje, 43 anos, eu ainda estou aprendendo de Deus. Amém? Amém. Vamos lá. Lucas 9, 23. Esse é o desafio do discípulo. Lucas 9, 23. Olha, a dona da casa já mandou uma mensagem para mim. A patroa. Não é fácil não, viu? Mas eu converso com ela depois. Olha lá. Lucas 9, 23, Jesus disse o que aí? Quem quiser vir após mim, tem que fazer o quê? Primeiro fazer o quê, gente? Eu pergunto, é fácil? Pois é, todo dia. Negar a si mesmo. Não é você que manda, lembra? Quem é que manda? Quem é que manda? Jesus, o Espírito Santo. Não esqueça disso não. Tomar a cruz, né? Muitas vezes você tem que sacrificar o seu eu todo dia, né? Porque se deixar o eu mandar, ai, e seguir o caminho de Cristo, né? Seguir o caminho, seguir com Cristo, essa caminhada até o fim, amém? Amém. Permanecer fiel, ser fiel
até a morte dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a promessa. Ser fiel, né? Custe o que custar, né? Custe o que custar. Vai vir tempos ruins? Vem? Vem tempestade? Vem problema? Vem BO? Vem boleto? Meus irmãos, pode vir doença, pode vir desemprego, né? Pode vir decepção com pessoas que até você achava que era crente, ou até que é crente, mas pisou na bola com você. Mas não é por isso. Porque tem muita gente aí fora, eu não piso mais na igreja, todo mundo é falso. Bota todo mundo no saco, né? Não. Tem muita gente boa. Tem muita gente boa, né? Eu não me arrependo, é muita gente boa. Você tem experiência com pessoas maravilhosas. Ah, quantas histórias eu tenho, que não dá tempo para contar. De experiências que eu tive, de pessoas que me abençoaram, pessoas que eu abençoei, e vivemos juntos uma caminhada, né? Esses pastores que estão aqui hoje, na Igreja Batista Central, a maioria aí, pastor Jadson, pastor Demilton, pastora Josiane, pastora Dora Neide, pastor Aziel, pastora Geisa, o pastor Janes, pastor Isácia, todos eram da mesma época que eu, são da mesma época que eu, da juventude. Caminhávamos juntos, e outros que agora me passou a memória, caminhávamos juntos aí. Não imaginávamos que seríamos pastores desta igreja. Não imaginávamos. Mas Deus foi chamando. E hoje estou aí pastoreando, né? Experiências boas, maravilhosas. Então a gente precisa seguir, né? Mesmo que tenha dificuldade. Estilo de vida. Qual é o seu estilo de vida? O estilo representa muito a pessoa, não é isso? Aí eu conto, porque o estilo de vida vai desde a roupa que você veste, né? Porque tem gente que diz assim, a roupa não importa, o que importa é o coração, não é verdade? Vocês já ouviram isso? Mas o coração, muitas vezes, é enganoso, né? A roupa fala muito a seu respeito, fala ou não? Fala muito a seu respeito. A roupa tem uma intenção, porque comunica, isso, né? Porque quando você chega num ambiente, as pessoas olham o seu estilo, a forma. Pode ser até preconceituosa, mas olham, né? Eu, particularmente, eu digo o seguinte, tem roupa que eu olho lá nas lojas, né? Que quando eu vou comprar roupa, aí eu fico procurando calça pra mim. Aí eu vejo umas calças lá, gente. Eu digo, essa calça não dá pra mim. Porque se eu sair com essa calça, vão jogar pé de mim. Porque eu sei que não dá, não é o meu estilo. Eu lembro bem que um colega meu de banco chegou pra mim um dia e disse assim, João, rapaz, né? Vamos ali numa loja, eu vou comprar umas roupas pra tu. Porque ele disse que minhas roupas eram roupas formais. Porque eu sempre vestia assim de uma forma, né? Aí eu disse, como é, rapaz? Tu vai comprar roupa pra mim? Ele disse, não, quem vai pagar é tu. Eu disse, já não prestou. Mas vamos lá, eu vou arranjar umas roupas para deixar você, ó, estiloso. Eu digo, opa! Né? Aí eu fiquei, ai. Aí chegou lá, ele começou a escolher umas roupas, eu disse, olha, né? Porque ele queria, né? A intenção dele era boa. Né? Aí ele me comprou uma camisa. Uma camisa chamada, um tempo atrás, não sei se existe mais, uma camisa chamada gola canoa. Vocês já ouviram falar? A gola vem até aqui, aberta. Eu lembro bem. Maria. Aí ele comprou aquela camisa, gola canoa. Aí eu disse, rapaz, veste aí. Aí eu vesti, mas eu me sentia assim, eu digo, rapaz...
Ele disse, não, mas você vai levar. Eu, tá bom. Aí ele pagou no cartão dele, depois ele me cobrou. Aí pronto. Aí eu vim para a igreja com aquela camisa gola canoa e o povo só olhando. E eu olhando também. Porque ficou aqui os ossos de fora. Né? Mas, gente, para mim eu me senti ridículo. Por quê? Porque não era o meu estilo. Né? Não era questão de, porque é mais santo, não. É porque não é meu estilo. Porque a roupa comunica. Eu só usei 2 vezes. Ainda foi muito. Aí eu dei pro meu irmão. Toma. Né? Eu nem sei se ele usou mais. Mas assim, então tem roupa, tem umas calças que eu fico olhando lá nessas lojas. Eu digo, se eu vestir essa calça aqui, meu Deus do céu, nem minha mulher vai olhar para mim. Entendeu? Mas assim, é questão de santidade, não é porque é estilo. E o estilo também, tanto o homem quanto a mulher, tem que ser um estilo moderado, sim ou não? Sim. Mas eu posso vestir uma saia curta, não vai ter problema nenhum. Vai ter. Vai ter porque a coisa não é fácil, não. A maioria das roupas é para chamar a atenção. Os estilistas, quando eles fazem uma roupa, é para chamar a atenção. Então a gente tem que ter cuidado, como nós como cristãos. A gente precisa saber que tipo de roupa a gente pode usar. Tá certo? Eu não vou aqui dizer regras. Vocês é quem sabe a regra. Tá certo? O Espírito Santo de Deus vai falar o coração de vocês. Agora, se vocês quiserem ajuda, né, a gente pode ajudar. Tá certo? Amém? Amém. Ser igual a Cristo é o nosso estilo. Ser igual a Cristo. Ser luz para o mundo. O mundo está em trevas e precisa de luz. Né? Você precisa ser luz. Né? Você precisa transmitir vida. A luz transmite vida. Então, no ambiente que você estiver, você transmite vida. As pessoas dão para você ver vida. E vida verdadeira. Vida que eles não conhecem. Amém? Você precisa fazer diferença. Muitas vezes, remando contra a maré. Não é verdade? As pessoas dizem, é por aqui. Você, não, por aqui para mim é melhor. Não dá. E por aí não. Por aí eu não vou não. De jeito nenhum. Esse lado aí para mim não presta. Né? Mas não tem problema não. Eu conheço até crente que faz. Não vai pecar, né? Eu lembro que muitas vezes o pessoal dizia assim, João, tu não bebe cerveja não? Eu digo, eu não. Não bebe? E como eu conheço crente que bebe? Eu digo, aí agora é problema dele, né? Não é meu. Né? Porque eu tenho experiências, eu já falei aqui, eu tenho experiências com bebida que para mim foi terríveis, então para mim não dá. Né? Eu vou em churrasco de pessoas da família, alguns que não são crentes, vou, né, para o aniversário e tal. Mas quando eu vejo que a coisa está apertando, meu caminho é outro. Né? Então a gente precisa fazer diferença, tá certo? Palavras importantes para o discípulo. Primeira palavra. Segunda. Obediência. Pronto, está disposto a obedecer? Que bom. Amor, né? Amar as pessoas. É fácil amar quem nos ama, sim ou não? Sim. Agora amar quem nos odeia. Esse é o desafio do cristão. Jesus disse, vocês têm que amar aqueles que vos odeiam, que vos perseguem. Falar nisso, na cidade que eu pastoreei a última agora, tinha um amigo, um rapaz, que ele não me odiava, melhor dizendo, eu vou dizer, me odiava. A esposa dele era da igreja, a filha também, mas quando falava do pastor João na casa dele, ele dizia, olha, não fala esse nome aqui não. Agora, me odiava por quê? Por nada, né? Eu nunca tive. Ele jogava bola na mesma associação que eu. E modéstia à parte, eu era craque. Né?
Hoje eu não jogo muito, não. Hoje eu dou show. Não, né? Aí a gente brincava lá e tal. Aí ele de vez em quando me provocava assim, fazia pergunta para mim, aí algumas coisas da igreja. Mas ele falava assim, um pouco com raiva dele mesmo. A raiva de mim. Mas assim, aí eu transmitia amor para ele. Entendeu? Não batia do mesmo jeito. Até que um dia, né? A gente orando, né? Aí tanto eu quanto a esposa dele, a filha, sempre de oração. Aí tinha uma menina que trabalhava na padaria dele. E aí evangelizava ele. Aí quando ele ia falar mal de mim, aí ela disse, ó, o senhor, fulano, não fale mal do pastor João. Ele gosta de você e você cala a sua boca. Falava assim, né? Porque ela tinha essa... E aí começava evangelizando ele. Enfim, aí quando passou um tempo, ele começou indo para a igreja. Meio escabriado, mas foi. Aí começou indo e começou a gostar. Daqui a pouco, né, ele se converteu. Né? E aí ele chegou para mim e disse, ô pastor, deixa eu dizer, rapaz, eu quero pedir perdão ao senhor. Eu tinha raiva do senhor, não sei porquê. Eu digo, eu também não sei. Aí eu sei que, antes de vir para cá, ele disse, pastor, eu tenho um desejo no meu coração. Eu quero ser batizado na minha roça. Na roça dele passava um veio de rio, né? E lá tinha uma barragem. Eu disse, a gente vai lá. Enfim, eu tive o privilégio de batizá-lo. Amém? Amém. E ele abriu uma célula na casa dele. E hoje está fazendo um trabalho maravilhoso lá. E assim, a gente tem... Aí toda vez que eu chego lá, ele diz, rapaz... Ele olha para mim e diz, rapaz, você me abandonou a gente, né? E ele... Muitas vezes ele me dá presente. Um dia desse, a gente foi lá, ele comprou uma barra de requeijão para mim. Acho que 2 quilos de carne do sol. Né? E me deu outros negócios lá. Que bênção! É uma pessoa maravilhosa. Aquela pessoa, olha, deixa eu falar uma coisa aqui, sem ofensa às mulheres, né? Porque essa configuração vem das mulheres. As mulheres chegam um tempo que diz que não gosta da outra e pergunta assim, principalmente na adolescência, né? Eu não gosto de fulana. Eu disse, por que tu não gosta? Não sei, eu não fui com a cara. Né? Mas assim, o que eu quero falar? Muitas vezes... você cria um muro sem necessidade. Sem necessidade. E nós precisamos criar pontes. Amém? Amém. Pronto. Estou terminando já. Serviço. Estão prontos para servir a Jesus? Amém. Quem é que está? Ô povo fraco, hein? Olha lá. Novamente, vocês estão dispostos a servir a Jesus? Amém. Amém. Pronto. A grande comissão, aí que começa. Agora, a grande comissão, a responsabilidade da comissão de pregar o evangelho é nossa. Eu e você, não é só dos pastores, é você pregando o evangelho com a sua vida, com as palavras, ensinando as pessoas que não conhecem Jesus a conhecê-lo como você conhece. Você está disposto a isso? Há necessidade. Há muitos irmãos da nossa época, que foram chamados para pregar em outros países, pregar em outras nações. Eu tive colegas da minha época de seminário que foi pregar na África. Eu tenho um colega que ele foi pregar na África, ele, a esposa e os filhos. E, por incrível que pareça, né, a esposa dele morreu de acidente lá, pregando o evangelho. Mas ele continua firme, pregando a palavra do Senhor. Né? Tem um colega que pregou no Zimbábue, né? Teve colega que foi para o Paraguai, e outros aqui no Brasil, aí tem gente aqui no Pará, né? Tem Rio Grande do Norte, Maranhão. Então, pregando o evangelho, essa é a nossa responsabilidade. Enfim, para concluir,
uma forma eficaz, uma forma muito boa que nós usamos aqui na igreja para discipular, são as células. Alguém aqui pertence a alguma célula? Já frequenta alguma célula? Qual é? De casal de Lucas. Lucas? Lucas e Lorena. Pronto. Quem? Lucas e Lorena também. Sala de casais. Isso. Quem mais? Selma. Quem? Jeane. Lucas. Aí, pronto. Esse povo todo. Aí o que é que a gente faz agora? Qual é a ordem de Jesus? É eu pregar o evangelho. Ganhar almas. Nós vamos fazer uma dinâmica aqui. Por favor, coloque esse púlpito para cá, para a gente terminar aqui. Tá certo? Então, Jesus quer que eu e vocês preguem a palavra. Como é teu nome, meu irmão? Fábio. Fábio? Sim. Vem aqui, Fábio, por favor. Você vai ser o primeiro. O que é que Jesus quer? Que eu, como discípulo dele, a comissão é essa. E chegando Jesus falou dizendo, é-me dado todo poder no céu e na terra, portanto, de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aí eu chego para Fábio ainda não conhece a Jesus, eu, movido pelo Espírito Santo, começo a pregar a palavra para Fábio. E Fábio se converte, eu ensino o caminho, e aí agora nós estamos prontos também para ganhar outros para Jesus. Aí o que é que acontece? Eu digo assim, Fábio, você vai buscar uma pessoa que eu vou buscar outra. Então nós vamos fazer isso aqui, essa dinâmica. Sim. Aí eu, como é o seu nome mesmo? William. Aí eu evangelizo o William e Fábio evangeliza Adriana. Não é isso? Um evangelizando o outro. Aí daqui a pouco nós temos 4 discípulos. Aí os 4 discípulos resolvem buscar outros. Vamos lá? Buscar outros. Muito bem. Está aqui na frente já. Eu vou buscar você. Vocês estão entendendo? Aí vamos dizer que a gente vai, evangelizando, ensinando a palavra. Aí daqui a pouco está todo mundo pronto para ganhar outras almas para Jesus. Vamos lá buscar mais outros. Cada um buscar um. Cada um buscar um. Entendeu? Aí, o que acontece? Certo? Pode subir aí. Aí o que acontece? Entendeu? Aí a gente evangeliza, vai ganhando almas para o Senhor. O Espírito Santo vai usando a gente, com aquilo que a gente é, nosso jeito, muitas vezes acanhado, muitas vezes tímido, mas o Espírito Santo tira a timidez e nos usa. E a gente vai buscar mais outros. Cada um busca outro. Vai buscar, não tem jeito. Vai buscar aqui e volta por cá. Vai buscando, vai buscando. Venham todos para cá. Deixa eu passar para lá, para eu ficar olhando para vocês. Pegue meu celular aí, alguém que pega aí, por favor. Eu vou tirar uma foto de vocês. Vamos lá. Eu não sei fazer selfie não, viu, gente? Eu sou horrível nesse negócio. E a autoridade máxima lá em casa disse que eu não sei fazer mesmo, A mulher disse que eu não sei fazer, então se ela falou, eu acredito, Mas eu vou tirar uma foto de vocês. Eita, gente, é muita gente bonita no lugar só. Opa! Eita! É porque o celular, ele tá pedindo outro. Deixa eu ver.
Deitado, né? Assim? Pra eu deitar. Aí, ó, tá vendo? Até a irmã já percebeu que eu não sei tirar foto. Oh, que coisa linda, gente. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Eu saí na foto. É? Vou botar mesmo, viu?